E vocês têm que lidar com um assunto, talvez, aí bem polêmico, que é o chamado aborto. Sim. Como vocês trabalham com isso? Como vocês abordam esse assunto? Na verdade, eu até nas redes sociais já falei muito sobre, né? Como vocês se expõem sobre isso? Muito simples. Terminantemente contra. Somos a E favor tem da que haver vida. um posicionamento. Eu, além de médico, sou cristão. Uhum. A favor da vida. Não tem como apoiar uma atrocidade dessa. Você Não é tem contra como. como médico e como cristão. Tipo, Ambos, de qualquer forma. Cientificamente falando também. As pessoas, Exatamente. quando defendem o aborto, elas estão muito preocupadas em resolver um problema ali pontual da mulher. Ah, ela não tem condições de criar, tal, então é melhor ela decidir o meu corpo, minhas regras, tal. Só que eles não fazem o acompanhamento dessa mulher ao longo dos anos. Sim. Eu lido diariamente com mulheres que, por escolha ou por outros motivos, tiveram que passar por um aborto na adolescência ou depois, quando engravidou de uma pessoa que não estava mais junto, enfim. A carga que essa mulher carrega, o sentimento de culpa e o quanto isso impacta a vida dela em tantas áreas que às vezes ela nem imagina. Inclusive no corpo, né? No corpo. Sem dúvida. Inclusive no corpo, sensação de culpa, o sentimento de culpa pode atrapalhar, pode levar a disfunções sexuais. Caramba. A mulher depois ela vive um processo tão ruim de não se sentir merecedora das coisas, então ela acha que as coisas, ela precisa passar por coisas ruins mesmo pra Ela pagar acha por que são aquilo que ela castigos fez. pelo que ela fez. Muitas querem engravidar, depois não conseguem, porque também tem tanto medo de, ai meu Deus, já que eu já fiz um aborto antes, então agora esse bebê vai vir com problema, e não sei o quê. Então, assim, é muito complexo. Então, ao invés da gente facilitar que ela interrompa a vida de uma criança que não foi planejada, por que a gente não dá uma rede de apoio? Por que a gente Sim. não acolhe? Tem que acolher. E uma das coisas do Instituto é isso, é a gente Tanto ter a esse mãe quanto a acolhimento. criança depois. Por que o Brasil não facilita as leis de adoção? Que são tão Exato. difíceis. Um casal que quer adotar fica, às vezes, 10 anos para conseguir adotar uma criança. Sim. Eu vou ter que De contar uma tanta história. burocracia. Não que seja pra ser um fast food de Lógico. adoção, mas assim, Mas existem algumas complicações, a gente lida com... Já trouxemos pessoas especialistas em adoção, que existem empecilhos que você não enxerga nem o porquê daquilo. Não tem porquê. E anos, né? Eu tenho casais que desistiram, Sim, ficaram pessoas 7, com 8 condições anos, 7, 8 anos da financeiras. fila. Eu tive um casal que chegou a ficar 1 ano com crianças no final de semana, podendo visitar e tal. Aí na hora que tava aprovado, tudo certo, deu ruim o processo lá, a mãe quis de volta, e foi uma Meu confusão. Deus. Então, assim, é muito complicado. É muito Desgastante, moroso, né? desgastante. Mas o que a gente tem que entender aqui no Brasil, a gente não pode tornar o aborto um método contraceptivo. Uhum. Não Uhum. pode banalizar o ponto de assim, beleza, engravidei, não quero, vou lá, tiro e acabou. E o não problema usa nada. das militantes é que elas querem isso, né? Não Não pode. elas, eles, todos. Mas meu corpo, minhas regras. Tá, mas o corpo que tá lá dentro não é seu. Ele tem regras próprias, é outro corpo. Não é o seu corpo. Ele está habitando dentro do seu corpo, mas não é seu. Tem outro coração lá dentro que bate além do seu. Então, a gente não pode... A nossa lei magna diz, a vida é um bem indisponível. E lá dentro, há vida. Então, não tem como a gente ser a favor de você matar uma vida no ventre simplesmente por uma questão de eu não quero. Sim. Eu vou depois... tem alguma câmera que pega? Mostra na... Aqui tem esse post meu, qual que é a sua história mais emocionante na medicina. Eu vou resumir só para vocês entenderem. Uhum. Eu tava num plantão, nesse do SUS, chegou uma paciente em trabalho de parto, 9 meses, entregou a carteirinha de pré-natal, ela tava com dor e tal, a gente foi examinar, você tá em trabalho de parto, a gente tá feliz, vai nascer seu neném e tal. E ela estava sozinha, eu falei, você tem algum acompanhante? Ela, não tenho ninguém. Aí, eu vi que ela tava meio triste, né? E a gente falou, acho que ela tá com medo e tal, fui conversando com ela, e como que é o nome do bebê? Aí ela, eu não sei. Nossa. E aí eu falei, e eu fui tentando conversar, tal, aí levaram ela pra sala de parto, e aí eu fui tentando entender o que estava acontecendo, peguei todos os exames, ela fez tudo, fez o pré-natal impecável, todas as consultas, todos os exames, estava tudo certinho, ela se cuidou, tal, mas eu via que ela não estava querendo se relacionar com esse bebê, e ele não tinha nome, não estava com nenhum acompanhante ali, daí eu cheguei perto dela, falei, você quer compartilhar comigo o que está acontecendo, né? Aí ela falou assim, esse bebê, eu fui vítima de abuso, Nossa. eu fui vítima de estupro e eu engravidei. E quando eu descobri a gravidez já estava avançada, com umas 12, 14 semanas. Eu não tive coragem de abortar. E então eu
prometi que eu ia dar pra ele, né, fazer o pré-natal, mas eu não vou ficar com esse bebê, já tá tudo certo com a assistente social. Aí eu lembro que eu abracei ela, fiquei muito emocionada com aquilo, porque eu nunca tinha vivido uma situação assim. E eu vi o quanto ela foi corajosa e falou, nossa, ela honrou essa criança, né? Porque a criança também é vítima tanto quanto ela, Sim. né? Ela honrou aquela criança e ela fez tudo que ela podia. Então, a gente teve o parto. E foi um parto muito difícil, porque durante o trabalho de parto, né? O parto já é muito assim, é muita emoção, é dor, é tudo misturado, muitas sensações. E aí, imagina você nessa situação ainda de você estar passando por aquilo, vítima de algo que você não escolheu. Então, Sim. com certeza, foi um parto muito difícil. E a gente tentou ali dar a melhor assistência possível dentro da realidade dela. Quando o bebê nasceu, lindo, chorou, tal, eu perguntei para ela se ela queria ver. E ela falou, não, eu não quero. E eu fiquei com aquilo no meu coração, eu falei, meu Deus, e se ela se arrepender, né? Mas eu respeitei, Sim. lógico, porque é a opinião dela. Sim. E aí eu falei, olha, eu não tô te insistindo, eu só tô perguntando porque eu tenho medo de você se arrepender. Se em algum momento na sua internação você tiver vontade de ver o bebê, você pode chamar pra você ver, se você quiser orar pelo bebê, né, declarar alguma coisa pra ele, pra vida dele, pra ser feliz. Ou se você não quiser ver, você tá no seu direito. Você já fez demais, mas você foi maravilhosa, né? E eu lembro que eu fui embora. Aí eu deixei o bebê lá, ele ficou no berçário, né? Porque tirou da mãe, ela nem conheceu o bebê. E eu lembro que lá no berçário tava um monte de mães, que o bebê tava internado, o bebê no colo, e ele era o único sozinho, e o bebê chorava. Eu comecei a chorar muito ali. E aí eu orei para aquele bebê, eu fiquei muito tocada. Eu falei, Deus, abençoe essa família, abençoe essa mulher, né? Cuida desse bebê, que eles tenham, né, uma vida incrível, que encontrem famílias, enfim, tal. E fui embora. E aí no dia seguinte, eu cheguei cedo no plantão de novo e fui direto lá no berçário ver o bebezinho antes de ver essa paciente. Até porque se ela perguntasse alguma coisa, eu ia poder falar, né? Ah, já vi ele hoje e tal. Quando eu cheguei lá, ele não tava mais. Aí eu fiquei arrasada. Eu falei, gente, ele já foi pra adoção. E aí eu fui pro quarto dela. Quando eu chego no quarto dela, ela estava com ele no colo. Ah, que legal. Dando de mamar. E aí ela falou, sabe, você não me julgou e eu fiquei pensando muito nisso. O quanto esse bebê também é vítima, tanto quanto eu. E eu tive vontade de conhecer. E quando eu olhei pra ele, eu tinha medo de olhar pro bebê e lembrar do abusador, né, de tudo. Mas quando eu olhei pra ele, eu me vi, porque ele parece comigo. E eu senti amor, eu não senti raiva, eu não senti dor, eu não senti nada. Então ele é meu, ele não vai pra adoção. Uau. E aí ela ficou com esse bebê. Então você vê, sabe, se você dá a oportunidade, ela conversou com a psicóloga aquela tarde, ela teve pessoas que olharam pra ela e acolheram sem julgamento. Então, eu acho que falta muito isso. Quando você pega uma mulher que ela pensa em abortar mesmo, porque às vezes na realidade dela Sim. é a única opção que ela tem, ela tá desesperada, às vezes ela não tem comida pra ela. Como que ela vai falar, meu Deus, como que eu vou dar conta de comer mais um se eu não tô conseguindo pra mim? Sustentar. E é, Sim, e, você entende e o desespero dela. Tem que acolher. essa dor dela é que legítima. acolher. Então, eu acho que a gente tem que ter grupo multiprofissional desse acolhimento. Sim. Que, se ela realmente não for ficar com o bebê, seja uma escolha dela, mas que essa criança, ela tenha direito à vida. Porque ela também é inocente, ela também não tem culpa. Então, a gente defende isso. A gente não defende que as pessoas têm que ter de qualquer jeito, ou ninguém apoiar. Pelo contrário, a gente tem que acolher essas pessoas. E incentivar, obviamente. A gente entende a dor de muitas... Porque, assim, quando a gente fala de aborto, tem aquelas que vão abortar sem sentimento algum, vão usar isso como método contraceptivo Uma mesmo. aventureira, não né, estão da nem aí, uma vida. aventureira. E vão ter aquelas que vão passaram. fazer um aborto, mas com dor, porque estão no desespero. Sim. A gente entende o desespero dessa mulher. É um problema de saúde pública, sim. E a gente tem que acolher. Tanto que um dos intuitos do Instituto é o acolhimento de mulheres vítimas de abuso. Sim. A gente quer abraçar essa causa. Uau. Mas a gente quer abraçar essa causa a favor da vida. A favor da vida e não contra ela. Sim. Não é você legalizando, Não facilitar o aborto. facilitando uma morte que você resolve um problema de saúde pública. Você tem que criar soluções plausíveis para isso. É direcionar a energia, Exatamente. não a facilitação da morte, mas no tratamento, no cuidado da vida. Exatamente. E Exatamente. é interessante quando você vê o perfil dessas pessoas. Porque é uma galera ali no Olimpo da vida, né? Observando de longe, que não passa por tais problemas em geral, defendendo uma ideia assassina. Sim. Você vê que é um viés totalmente ideológico. Olimpo da vida, na utopia Não, do na Olimpo, utopia, né? né? Que vivem. E falando, mais uma questão. Você está olhando um ponto específico da vida. Você não está considerando todas as repercussões emocionais que isso impacta a vida de uma mulher. Então, isso impacta e muito. Então, mesmo O aquelas próprio que fizeram... procedimento O aborto impacta não é no inócuo, corpo ele dela, né? deixa sequelas físicas e emocionais por toda uma vida. Deixar isso Então, claro, né? Deixa. Muitas mulheres perdem o útero fazendo um Caramba. aborto. Muitas mulheres têm lesões no endométrio e não conseguem engravidar posteriormente fazendo um aborto. E a grande maioria
tem sequelas emocionais que carregam por toda uma vida. Tem limitações e traumas por conta do que cometeu. Então, a gente tem que parar para pensar. Muitas vezes, o ato é feito no momento de desespero e as pessoas não pensam no que isso pode repercutir como sequelas no futuro, né? Então, tudo tem que ser pensado. Agora, é claro, a gente parar para pensar isso de um ponto de vista de um ativismo é um absurdo. É legalizar a morte, né? É legalizar um crime. Eu acho que, antes de tudo, olhar o ser humano. Nós somos corpo, mente e espírito, né? Então, não somos só um corpo físico. Sim. Individualizar cada um, entender a história de cada um e ter esse acolhimento. É caso a E caso, sempre que a gente, caso a caso, e sempre que a gente puder ser a favor da vida, ter equipe multiprofissional e a gente fazer o acolhimento, entender e ter psicólogos juntos, pessoas ajudando, não é só, lembrando disso, não é só questão física. Então, o nosso grande medo dessa questão toda, desse ativismo todo de liberar indiscriminadamente, porque a gente sabe que muitas meninas, muitas mulheres, Não vão se cuidar mais. não é nem questão de não se cuidar mais, elas vão amargar uma vida. Além das sequelas, Sim. de de culpa, sequelas, que as emocionais, muitas vezes a cura demora demais e às vezes nem cura. Então é isso que a gente queria evitar. Então a gente é a favor da vida. Sempre. Amém. Sim. Glória a Deus.